Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Gestores, um espaço de diálogo e reflexão coletiva da AGCF São Paulo Interior. Agradecemos a todos que estão nos assistindo, associados da AGCF São Paulo Interior e demais participantes da FUNCEF. Hoje vamos falar sobre um tema que toca diretamente o presente e o futuro de milhares de empregados, aposentados e pensionistas da Caixa, as eleições da FUNCEF. Mas essa eleição impacta diretamente o futuro de milhares de participantes e seus familiares. Quando falamos de FUNCEF, não estamos falando apenas de números, estamos falando de segurança, dignidade e planejamento de vida. A FUNCEF não pertence a nenhuma gestão. Ela pertence aos participantes que construíram esse patrimônio ao longo da sua vida laboral. É justamente por isso que escolher bem quem vai representá-los é tão importante. Hoje recebemos 2 candidatos que caminham juntos nessa proposta de fortalecimento da Fundação. Pepô Barbosa, candidato ao Conselho Deliberativo, que leva o número 201. E o Misaki Mitui, candidato ao Conselho Fiscal, número 301. Sejam bem-vindos à Conexão Gestores. Antes de falarmos das propostas, vamos falar de história. Vocês têm trajetórias ligadas à Caixa, à defesa dos participantes e à construção coletiva. Pepô, eu começaria com você. Quem é Pepô para quem ainda não o conhece? O que te motivou a colocar o seu nome à disposição para o Conselho Deliberativo? Olá, colegas da Caixa, participantes da FUNCEF, ativos, aposentados. Pepô é um cara que entrou na Caixa em 1990. Ele é formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Empresarial. Como eu disse, entrou na Caixa em 90 e aposentou-se em 2020. Durante a minha trajetória na Caixa, eu fui delegado sindical, participei da AGCF como diretor, depois fui 2 mandatos presidentes da AGCF, fui para a FENAG como diretor, depois fui para a vice-presidência por 2 mandatos, fui vice-presidente da FENAG e em 2023 assumi a FENAG como presidente por 6 meses. E hoje sou vice-presidente da FENAG para a região Sudeste. O que motivou, o que trouxe meu nome para essa disputa? Essa trajetória na defesa dos colegas, tanto no movimento sindical quanto no movimento gerencial associativo, não me levou a ser indicado, né? Então, quando a gente participa muito, o teu nome está sempre à disposição e está sempre na evidência. Por esse motivo, mais de 10 entidades representativas dos colegas da Caixa indicou o meu nome para concorrer a esse cargo. E aceitamos o desafio e estamos aqui hoje, Nilson. Misaki, qual a sua trajetória profissional até aqui, a sua história no movimento sindical, né? E o que te inspira a disputar o Conselho Fiscal da FUNCEF? Nilson, e colegas gestores, ativos, aposentados e pensionistas. Eu sou Misaki, né, Mitue, colega aí de 36 anos de Caixa. Ingressei em Bauru, trabalhei em várias áreas, várias agências também. Gerente geral por mais de 15 anos. E atualmente conselheiro da PEA, secretário da PEA também, Associação dos Aposentados. Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Gestão Empresarial. Sou sindicalizado desde que eu ingressei na Caixa. Atualmente, presidente do Sindicato dos Bancários de Jaú e região. E o que me inspira é fortalecer a FUNCEF, é defender o patrimônio da FUNCEF, defender o interesse dos participantes. Acho que esse é o maior desafio nosso e transformar, né, a FUNCEF mais forte e perene. Obrigado, Misaki. Para quem está nos ouvindo agora, é importante lembrar que estamos falando de uma das maiores fundações de previdência do país. Mas, na prática, a FUNCEF representa algo muito maior. Ela é o futuro financeiro de milhares de famílias. Pepô, na sua visão, qual é hoje o maior desafio da FUNCEF? Nilson, quando eu comecei a ver FUNCEF e planos de fundo de pensão, eu li lá que o fundo de pensão ele foi criado para pagar benefício e para ajudar no desenvolvimento do país. Hoje, eu entendo que o maior desafio e primordial da FUNCEF é pagar benefício.
Então, o que eu faço com os recursos da FUNCEF? Pagar benefício. E um desafio, superar sempre a meta atuarial. Com esse objetivo em mente, a gente tem que escolher os melhores investimentos para a FUNCEF. Obrigado, Pepo. Misaki, o Conselho Fiscal ele tem um papel fundamental na governança, certo? Existe uma frase muito forte que resume isso, né, essa função, né? Fiscalizar não é desconfiar. Fiscalizar é proteger o patrimônio dos participantes, né? Qual a importância da fiscalização e da transparência dentro da nossa fundação, da FUNCEF? Nilson, eu sou FUNCEF desde que eu ingressei na Caixa. E fiscalizar é fiscalizar os atos de gestão, principalmente da diretoria e do Conselho Deliberativo, se estão aderentes com os regulamentos, normas e leis vigentes. Fiscalizar também as políticas de investimento com relação à rentabilidade e segurança. Então, transparência, Nilson, é muito importante aí para demonstrar o que está sendo feito na Fundação. Transparência nos números, passar para os participantes o que está ocorrendo na FUNCEF. Obrigado, Misaki. Uma das características que chama atenção nessa eleição é a unidade entre os candidatos que defendem os participantes. Quando representantes atuam com unidade, quem ganha é a FUNCEF. Quem ganha, e quando a gente fala que ganha a FUNCEF, quem ganha são os participantes da FUNCEF, né? Pepo e Misaki, como essa atuação conjunta fortalece a defesa dos participantes? Poderia começar pelo Misaki. Nilson, a atuação conjunta dos conselheiros, né, apesar de ser eleito eu vou ser fiscal, a Caixa ela tem a quantidade também de conselheiros deliberativos, né, são 3, e a Caixa tem 3 deliberativos. O fiscal são 2 e a Caixa também indica 2 conselheiros fiscais. Quando a gente fala em unidade, nós temos um grupo, a FUNCEF é dos participantes. Esse grupo está alinhado com ideias, né? E 10 entidades nos apoiam. A gente está alinhado para quê? Para que a gente, em bloco, a gente consiga algumas decisões que a Caixa, né, vai impor ou vai querer mudar na FUNCEF, esse bloco atue para que impeça ou melhore essas mudanças. Essa é a questão da atuação conjunta entre Conselho Fiscal, Deliberativo e Diretoria. Pepo, e na sua visão? Bom, isso foi bom você tocar no assunto, porque nessas eleições, né, nós temos uma vaga estaremos disputando uma vaga para diretor, uma vaga para o Conselho Fiscal, que é o Misaki, e 2 vagas para o Conselho Deliberativo. Uma sou eu e a outra é a colega Nayara. Como bem disse o Misaki, né, nós estamos aqui em mais de 10 entidades que nos indicaram. E nem todos têm o mesmo pensamento ideológico, mas todos nós temos o mesmo compromisso com a FUNCEF. Participar juntos, eleger junto a Nayara e eu e o Misaki e o Heitor, significa que nós vamos atuar juntos, nós vamos discutir os problemas, nós vamos discutir as propostas que vierem em conjunto, em unidade. Um exemplo é assim, como o Misaki disse, no Conselho Deliberativo são 3 indicados pela patrocinadora e 3 eleitos. Os indicados pela patrocinadora, eles vêm para defender o interesse da patrocinadora. E nós não podemos ir cada um defender um pensamento. Nós temos que, os 3 juntos, os 3 eleitos, ir lá e defendermos o lado dos participantes. Quem nos elegeu. Os indicados defendem quem os indicou. Nós participamos, defendemos quem nos elegeu. Este é o compromisso. Eu gostei do comentário de vocês, porque é bem isso, né? Assim, defender o participante é ouvir o participante, né? E assim, talvez através das suas associações e federações que fazem essa indicação, né? Ou mesmo diretamente aos participantes, né? Ouvi-los. Nilson, a nossa proposta, né? Assim, dentre as propostas que nós estudamos, e estudamos isso em conjunto, quem olhar lá vai ver que ela até está misturada entre diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, né? Mas a primordial que a gente defende é independência
transparência e defesa incondicional do patrimônio da FUNCEF. Muito importante isso. Agora vamos falar um pouquinho de propostas. Entre os temas que aparecem com frequência nas discussões sobre o futuro da FUNCEF estão fortalecimento da governança, gestão responsável de riscos, proteção dos direitos dos participantes, transparência nas decisões, melhor comunicação com os participantes. Pepo, no Conselho Deliberativo, quais serão as suas prioridades imediatas? Governança é um tema que eu gosto muito de discutir com o Heitor, que é um estudioso de governança, né? E ele sempre diz, governança é a proteção nossa de quem se dispôs a estar ali, né? Então, você vai agir corretamente, você tem toda aquele ritual para você trabalhar. Eu falei também da transparência, da independência. O diálogo com o participante, e aí, volto a dizer, nós somos mais de 10 entidades nos apoiando, nos indicando. Esse diálogo vai ser ou no individual ou através das entidades. Ou a gente já conversou também, essa unidade pode proporcionar a criação de um canal de comunicação entre o participante e nós, os eleitos, né? Então, assim, transparência, ouvir o participante é a primeira providência, a atitude que a gente tem que ter no Conselho Deliberativo para tomar as nossas decisões. Basear as nossas decisões nos anseios dos participantes. Pepo, isso é muito importante, né? O que você fala da comunicação e a criação de um canal, né, de diálogo entre os participantes e os eleitos, né? Eu acho aí que até os nossos participantes já podem anotar aí para cobrar assim que houver a eleição da criação desse canal, né? E, Mizaki, quais os compromissos você assume com os participantes sendo eleito? Nilson, principalmente buscar fortalecer a nossa fundação. A gente tem um compromisso, né, e eu, se eleito conselheiro fiscal, é realmente fiscalizar, né, a diretoria, os atos de gestão dela, como já disse, né, dos conselhos deliberativos, se estão de acordo com as normas e regulamentos. Fiscalizar também uma política de investimento séria, né, com responsabilidade, com rentabilidade e com pouco risco. Claro que sem risco nenhum não dá, mas muito risco também não. Seria também garantir que os interesses dos participantes e assistidos tenham voz na FUNCEF, né? Garantir que os interesses, principalmente deles, né, a gente vai ouvir, como o Pepo já disse, ouvir os participantes, ter um diálogo aberto com eles. E o Conselho Fiscal atua nos bastidores, mas ele atua precavendo ou fiscalizando atos que podem dar problemas no futuro. Então, seria isso aí, atos realmente de solicitar, né? A gente pode, o Conselho Fiscal também, vendo algum problema, pode solicitar uma auditoria interna, né? Para exatamente garantir que esteja tudo certo e é isso, Nilson. É bacana, Isaac, que você reforça a questão da independência, né? E o Conselho Fiscal, né, ele tem que ser bastante independente, né? Como a gente falou lá no começo, e você reforçou agora, né? O Conselho Fiscal trabalha mais nos bastidores, né? Mas com muita independência, né? Para fazer o controle. Grande parte do público aqui do Conexão Gestores é formada por gestores e empregados da Caixa ligados à GCF São Paulo Interior. Porém, esse programa ele vai muito além, né? Ele vai para os participantes da FUNCEF, né? Empregados em geral da Caixa, né? E são pessoas que ajudaram a construir a história, né, da instituição e que valorizam a responsabilidade com o futuro, né? Pepo, assim, para a gente indo caminhando para o final, qual a mensagem você gostaria de deixar para esse público, né? Para o público, tanto de gestores ligados à GCF São Paulo Interior, mas todo o público Caixa e principalmente aos participantes da FUNCEF, né? Ativos, aposentados e pensionistas. Nilson, eu gostaria de deixar para os colegas do Brasil todo, né, dizer que na hora de votar vai aparecer lá Pedro Sérgio dos Santos Barbosa,
é meu nome, tá, gente? Então, assim, muita gente, a maioria me conhece por Pepô, né? Na GCF São Paulo Interior, até muitos sabem meu nome, mas pelo Brasil vivem perguntando, mas qual é o seu nome mesmo? Né? Então, o meu nome é Pedro Sérgio dos Santos Barbosa, Pepô vai estar assim na cédula. Tá? A mensagem, Nilson, é que eu aposentei faz 5 anos e não perdi o contato com os colegas da Caixa. E não perdi o contato com as pessoas que estão construindo a Caixa e nem com aqueles que já construíram a Caixa, que trouxeram a Caixa até aqui. Eu costumo dizer que eu sou muito grato a essas pessoas que trabalharam antes de mim, porque nos ensinam o caminho. Eles tiveram... Hoje nós temos uma tecnologia muito grande aí que facilita em muito a trajetória, né, o trabalho, mas foi difícil. Eu, quando entrei na Caixa em 1990, era na mão. Imagina, tudo na mão, né? Imagina antes disso, você que utilizou aí a FAD, eu ouvi dizer, eu não trabalhei com isso, tá, gente? FAD, FADEC, que se assustava com a hora que chegava uma mensagem no Telex, né? Então, assim, essas pessoas tiveram um trabalho muito danado na construção da Caixa e trouxeram a Caixa por 165 anos, construíram essa empresa forte, essa empresa vital. E vital para o país. A Fundação é isso, ela tem que dar esse retorno para essas pessoas, garantir uma vida digna para essas pessoas. E esse é meu compromisso com você. Está lá para lutar para que essa fundação permaneça lhe dando condições de viver uma vida digna agora que você já participou e construiu essa empresa. Pepô, representar participantes não é apenas ocupar um cargo, né? É assumir uma responsabilidade com a história de milhares e milhares de trabalhadores da Caixa Econômica Federal. E seus familiares. E seus familiares, muito bem. Mizaki, qual convite você faz para que os participantes acompanhem mais de perto os acontecimentos que permeiam a FUNCEF? Né? Deixa eu só, assim, eu lembro que quando teve o equacionamento, né, assim, muita gente não acompanhava a FUNCEF, né? Quando nós entramos na Caixa, assim, eu vou ter uma aposentadoria lá no futuro, né? E tudo bem e tal. Quando a gente se deu conta, veio o equacionamento. Então, qual o convite que você faz para esse acompanhamento? Nilson, é uma boa pergunta. Como você disse, né, eu também sou soldado, né, Reglia Plan soldado em 2006, tá? E atualmente novo plano. Então, como você disse, as pessoas começaram a se interessar mais pela FUNCEF a partir do soldamento. Mas hoje, eu convido, né, todos os participantes, né, ativos e assistidos, pensionistas, a participar mais, né, a entrar no site, né, nós temos canais de comunicação da FUNCEF. Como o Pepô disse, né, se eleitos, a gente vai criar um canal de comunicação mais direto com o participante, né? E assim, eles têm que acompanhar os números, né? Tá para ser agora, o balanço de 2025 tá para ser, né, divulgado. Então, todos os colegas aí da FUNCEF participem, analisem números, tá? E é importante realmente participar. Historicamente, Nilson, a eleição, 30 a 35% dos colegas, entre ativos e aposentados, participam da eleição. E é um número muito baixo, a gente entende. Porque é uma eleição tão importante, né, para eleger aí os representantes que vão cuidar do patrimônio, né, do dinheiro seu, do meu. Então, eu convido a todos a participarem, né, mais da eleição e depois também dos números e do que está acontecendo na FUNCEF hoje. Seria essa a minha mensagem. Obrigado, Mizaki. A FUNCEF é construída todos os dias pelos participantes. E a democracia nas fundações de previdência é justamente isso, a oportunidade de escolher quem vai defender os nossos interesses. Porque quem construiu esse patrimônio merece escolher quem vai representá-lo. Quero agradecer muito a presença do Pepô Barbosa, o nosso Pedro Sérgio, Mizaki Michue. Foi uma conversa muito produtiva, propositiva, extremamente importante, muito esclarecedora. Eu acho que todos perceberam como eles estão preparados para assumir esses cargos.
E antes de encerrar, eu gostaria de abrir um espaço para vocês, falasse diretamente com o nosso público, para vocês deixarem uma mensagem final para todos os participantes que estão nos acompanhando. Obrigado, Nilson. Obrigado pelo convite de estar aqui. Quero dizer agora para você que está nos assistindo, da AGCF São Paulo Interior e demais colegas da Caixa e participantes da FUNCEF. Lembrando aqui que o cargo de Conselho Deliberativo tem um suplente, e a minha suplente é a Maristela Guerra, da UNICEF. Dizer também que na FENAG nós criamos um grupo de trabalho que estuda a FUNCEF. Então, eu participei desse grupo junto com várias pessoas, inclusive com o Rogério Vida, atual diretor da FUNCEF. Quero fazer o convite aqui para você participar das eleições e reforçar o compromisso que eu já fiz e vou repeti-lo, mas um outro compromisso também. O Mizaki disse assim que a gente tem um número baixo de participação nas eleições. E eu quero, com a minha participação, com a minha eleição, ter um canal tão aberto que nas eleições que desperte o interesse de todos a participarem das eleições. Eu entendo que se você não está interessado é porque as informações não estão chegando, é porque não estão despertando em você a vontade de participar. Então, entre os meus compromissos é fazer também que você tenha vontade de participar. E reforçar aqui o compromisso com a independência, a transparência e a defesa incondicional do patrimônio. Pepô Barbosa, Maristela Guerra, 201, para o Conselho Deliberativo da FUNCEF. Obrigado, Pepô. Mizaki, agora a gente gostaria de ouvir as suas últimas palavras. Colegas, gestores, ativos, demais aposentados, pensionistas, gostaria aí de convocar a todos a participarem dessas eleições. Como o Pepô já disse, eu disse também, né, com relação à baixa participação nas eleições. E a gente gostaria realmente de criar um canal direto, de entender, né, o porquê, né, dessa participação, né, historicamente baixa na votação. Eu sou o Mizaki, né, 301, meu suplente é o Marcelo Quevedo, presidente da Adivocef, né, eu realmente convoco a todos. Tem um dado também, Nilson, que eu gostaria de citar aqui. Nós temos 41 colegas com mais de 100 anos, que acho que poucas pessoas sabem. Desses 41, 35 são mulheres e 6 homens. Então, vejam a importância da FUNCEF na vida dessas pessoas. Pessoas que se aposentaram aí com 50 e poucos anos, 60 anos, e que a FUNCEF paga, né, o benefício ou a aposentadoria por longos e longos anos. Então, quem é jovem aí realmente tem que pensar no futuro, pensar numa FUNCEF, eleger representantes aí capacitados que realmente façam uma FUNCEF cada dia mais forte e perene por longos e longos anos. Quem chegar a 100 anos, a FUNCEF vai pagar o seu benefício. Obrigado, Nilson. Obrigado, Pepô. Obrigado, Mizaki. Eu queria lembrar a chapa completa. O voto não é em chapa, o voto é individual. Para a Diretoria de Benefícios, Heitor Menegali, número 101. Para o Conselho Deliberativo, Pedro Sérgio Pepô Barbosa, junto com a Maristela Guerra, número 201. Também está na nossa composição a Nayara Machado, com a sua suplente Anabelle Silva, número 204. E para o Conselho Fiscal, o Mizaki Mitue, número 301, juntamente com Marcelo Quevedo, que, como já foi dito pelo Mizaki, é o nosso presidente da nossa Adivocef, Associação de Advogados da Caixa. Participante, associados da AGCF São Paulo Interior, conheça as nossas propostas, apresentadas aqui por Pepô e por Mizaki e por esse outro conjunto de companheiros que eu falei. Participe das eleições, como o Mizaki falou muito bem, porque o futuro da FUNCEF também passa pela sua escolha. Eu, Nilson Moura, agradeço a todos. Esse foi mais um episódio do podcast Conexão Gestores. Até o próximo encontro. Obrigado.